Boa tarde a todos, não sei se estão bem aí. Meu nome é Clarissa, eu trabalho aqui no museu e gostaria de apresentá-los a Robson Lettieri e Bruno Faria, que juntos pensaram a intervenção Rio Bairros aqui no Museu de Arte do Rio, no contexto da exposição As Escolas que São Gaiolas e As Escolas que São Asas. Bruno, que está aqui à minha esquerda, foi convidado pela curadoria da exposição a desenvolver um projeto que pensasse um pouco o mar, a escola do olhar, suas dinâmicas e a partir da vivência, da imersão dele aqui no museu, ele propôs, junto com Robson, essa intervenção, ocupação do mar, com o projeto Rio Bairros. Enfim, vou passar a palavra para eles. A ideia é que seja uma conversa aberta, então fiquem à vontade para perguntar, aproveitar esse momento para, enfim, para uma interlocução. Eu queria agradecer a Clarissa, ao Paulo Reckenhoff e Janaína Mello, primeiramente pelo convite para participar da exposição. E eu acho super interessante e válido esse diálogo com o público, com o educativo e com Clarissa fazendo essa pequena apresentação, essa mediação. E o trabalho ele se chama Carioca Itinerante. É um trabalho que foi desenvolvido, na verdade, a partir de um deslocamento de fora do museu para dentro, no qual, durante minha temporada no Rio de Janeiro, eu tive o prazer de conhecer Robson, no Largo do Machado. Aprendi, que até então não tinha aprendido. Num certo momento, quando eu estava andando, passando pela rua, eu me deparei com uma organização de bandeiras e fui ver o que era aquilo. E quando eu me aproximei daquela organização, eu vi que sobre aquelas mesas existia uma grande pesquisa que ele desenvolveu durante 5 anos sobre os bairros do Rio de Janeiro. Uma pesquisa super potente, em que ele desenvolveu também uma publicação que ele chama com o título de Rio Bairros, e que ele vende diariamente em cada bairro do Rio de Janeiro. E aí o trabalho ele partiu de uma pesquisa do Robson, em que ele fez um levantamento histórico sobre os bairros do Rio de Janeiro, e depois desenvolveu para cada um desses bairros uma bandeira, a partir de questões, a partir de relações da memória, da história desse próprio bairro. E essa exposição que está acontecendo aqui, ela faz parte de uma exposição também, que é, como a Clarissa falou, as escolas são gaiolas e as escolas são asas. E é uma exposição que está dentro do museu, mas que ela acontece sempre. É uma exposição itinerante do Robson, que ele, a cada semana ele migra para um bairro diferente para apresentar esse trabalho. E o papel dele é muito peculiar e muito interessante, instigante, porque, na verdade, é uma exposição que ele organizou, ele é o curador da exposição dele. Ele desenvolveu a montagem e a expografia dessa exposição. Ele é o educativo, podemos entender, podemos observar que ele é o mediador do próprio trabalho, já que ele fica sempre ao lado do trabalho, das bandeiras, da exposição, dialogando com o público que ele não conhece, e que ele fala como que aconteceu a pesquisa. E é muito interessante pensar isso dentro dessa exposição, As Escolas São Gaiolas, As Escolas que São Asas, porque ela trata muito disso, dessa potência que são as relações que se extrapolam no âmbito do educativo, do educacional. Podemos pensar, podemos entender como uma forma até de uma educação não formal. Se a gente for pensar questões ou até reflexões a partir de Paulo Freire, por exemplo, sobre arte não formal. E isso é algo que o Robson consegue desenvolver de uma forma muito potente através da pesquisa e da apresentação que ele faz durante todas as semanas em distintos bairros do Rio de Janeiro. E aí eu vou passar agora a palavra para o Robson. Se vocês quiserem chegar mais próximo também, para poder ver melhor o trabalho, eu vou passar a palavra para o Robson, para ele falar rapidamente sobre o trabalho. Eu vou passar rapidamente para o Robson, para ele falar um pouco até de onde surgiu esse trabalho, que é muito instigante, o ponto de partida desse projeto dele. E depois a gente pode abrir para umas perguntas, para quem quiser perguntar algo, para acontecer esse diálogo tão rico nesse momento. Robson. Bem, obrigado, Bruno. Obrigado, Clarissa, por essa oportunidade ímpar de estar aqui no Museu de Arte do Rio.
participando, fazendo, né, essa exposição. Bem, como o Bruno falou, essa exposição faz parte do projeto Rio Bairros. Esse projeto é uma iniciativa histórico-cultural dos 161 bairros da cidade do Rio de Janeiro. Ela teve início, né, o projeto teve início há 5 anos atrás, através de uma curiosidade do meu filho. Na época ele tinha 14 anos, e foi a curiosidade dele em conhecer a história do nosso bairro, a origem do nome do nosso bairro, que me despertou a pesquisar a história dos 161 bairros do Rio. E esse projeto ele foi tomando corpo, era um projeto que era uma coisa familiar, era um presente que eu queria dar para o meu filho. E quando eu terminei todo esse trabalho, em 2012, surgiu a ideia, a partir desse acervo da história dos bairros, de ser feitas as bandeiras para os bairros do Rio de Janeiro, a partir do momento que só um bairro do Rio de Janeiro possuía uma bandeira oficializada pela prefeitura, que é o bairro de Cordovil. Então ficou aquela questão, porque só um bairro possui uma bandeira. Então, com esse acervo na mão, a gente começou a fazer esse levantamento, né, de como se construir essas bandeiras, e levamos 1 ano para poder criar as outras 160 bandeiras. A partir daí surgiu a ideia de estar fazendo uma exposição itinerante. Essa exposição começou no dia 19 de novembro do ano passado, né, o dia bem especial para mim, que é o Dia da Bandeira, e foi no Largo da Carioca. E ali foi bastante interessante, porque o público flutuante é bem heterogêneo, e eu tive a oportunidade de ter contato com mais de 2.000 pessoas naquele dia. E dali a gente resolveu dar seguimento ao projeto, fez 1 ano agora, no mês passado, passamos por mais de 30 bairros da cidade, já tive a oportunidade de mais de 30.000 pessoas estar participando da exposição, né? E o objetivo agora, principal, é agora no ano que vem, está tendo o processo de oficialização das bandeiras. Já estou em negociação com a prefeitura, um projeto já foi apresentado para que haja uma votação popular e, da mesma forma, também outras propostas serem encaminhadas para que até o dia 1º de março, aniversário da cidade, sejam as bandeiras oficializadas. Eu agradeço aí mais uma vez à curadoria, ao Bruno, por essa oportunidade ímpar de estar aqui no museu. Fala um pouco sobre a concepção, a simbologia das bandeiras, como foi esse processo de escolhas e enfim, da criação desses símbolos. Bem, a partir do momento que eu descobri que só uma bandeira ela era oficializada pela prefeitura, né, que é a bandeira de Cordovil, eu fui procurar saber nesse bairro como foi feito esse processo. O processo ele não foi um processo técnico, não envolveu a heráldica, não envolveu a vexilologia, que é a ciência que estuda, né, as bandeiras, as flâmulas, mas sim foi feito em cima de um histórico, né, do bairro, uma questão cultural do bairro. Foram elementos que se tem dentro da história do bairro que foram retirados para ser feito, confeccionada essa bandeira. E eu usei também esse critério, né? Em São Paulo, que é o único município, né, do Brasil que possui o maior número de bandeiras, são 15 bandeiras oficializadas pela prefeitura, o conceito também foi o mesmo, pegar elementos históricos do bairro para ser construída aquela bandeira. Então, todas as bandeiras, se vocês observarem, tem na sua simbologia elementos que fazem parte da história do bairro, né? Então, assim, fugir do conceito técnico da heráldica e da vexilologia. Exatamente porque a intenção do conjunto, a intenção do... Qual é mesmo que eu falei? Desculpa. Não. Tá... Esqueci. Não, então, mas caso do regulamento do concurso. Desculpa, pessoal. Bem, o regulamento do concurso, que já vai estar no ar no site bandeirascarioca.com.br, agora em janeiro, ele está bem específico em relação a essa questão de não usar o conceito da heráldica e da vexilologia, mas sim pegar elementos históricos. O mesmo conceito que foi usado em São Paulo. Então, assim,
São Paulo, 7 bandeiras que foram oficializadas foram desenhadas por criança. Então, quando a gente coloca um conceito técnico, né, a gente acaba omitindo algumas pessoas, retirando algumas pessoas desse processo. Então, foi da mesma forma aí que eu pensei em estar elaborando esse concurso e da mesma forma também que eu fui propondo, né, essas são as minhas propostas, e eu fui desenhando exatamente pegando o conceito histórico do bairro. Tá? Sim. Alguém quer fazer alguma pergunta específica? Ali tem um símbolo de tipo um submarino ali, ou um barco ali, né? Riachuelo. Aí é por isso que eu vi que é Batalha de Riachuelo, né? Eu vi assim, Ah, tá bom. É por isso que eu olhei lá. Aí agora com a sua explicação eu consegui como é que fala? Ligar a imagem à história. Eu acho que é isso. Eu queria agradecer a vocês a oportunidade, agradecer a Clarissa, ao Robson mais uma vez. E o trabalho ele continua exposto até domingo, dia 7 de dezembro. E depois o Robson continua a sua itinerância para já tem um próximo bairro? Botafogo. Da semana do dia 8 ao dia 13, na Praça Nelson Mandela, em Botafogo. Na semana seguinte, Largo do Machado. E finalizando, dias 22, 23 e 24, Praça Sans Penha, na Tijuca. Bom, aí agora vocês podem acompanhar em outros lugares o trabalho, e a exposição ela continua, essa exposição itinerante. E o livro, ele está à venda aqui no Mar, com o Robson. Quem quiser adquirir o livro, é só falar com ele, adquirir o livro, está aqui para vocês, essa pesquisa super rica sobre os bairros do Rio de Janeiro. Obrigado mais uma vez.